Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus. Você que trouxe Bíblia, por gentileza, alcance e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, e vamos ler a partir do versículo de número 3, para a nossa breve meditação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, e vamos ler a partir do versículo de número 3. A minha versão aqui vai dizer o título, a epígrafe: O Jantar em Betânia. Enquanto meu irmão e minha irmã procuram o texto, para quem ainda não me conhece, eu sou o presbítero Robson em atividade. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e para a honra e glória de Jesus Cristo, já vai para 2 anos que eu contribuo aqui na comunidade pentecostal Momento com Deus. A esse casal de pastores eu só tenho que agradecer. Deus seja louvado pela vida deles, pela credibilidade, confiança. Muito obrigado. E que Deus venha derramar bênçãos ímpares na vida deste casal de pastores e nesse ministério aqui. Assim como meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, para mim é um privilégio de estar aqui com vocês, comungando este momento com Deus. Somente Deus Todo-Poderoso que venha recompensar 100 vezes mais vocês que estão aqui. Amém, Jesus? Quem achou o texto, diga amém. Assim está escrito: e estando ele em Betânia, assentado à mesa à casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramando sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: 2 pontos. Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e reparti-los ou dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse: 2 pontos. Deixai-a, para que a molestai-as? Eis que ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem enquanto quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Versículo 9, para a gente terminar e você senta glorificando a Deus. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, vou repetir de novo, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, aonde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E você senta. Glória a Deus, aleluia. Junto comigo. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, eu preciso fazer uma pergunta sincera para o meu irmão e minha irmã, e eu quero que vocês sejam sinceros na resposta comigo. Quantos aqui nesta noite são gratos a Deus? Não, eu vou repetir de novo, eu sou teimoso, quem me conhece sabe. Quantos aqui são gratos a Deus? Que pode verdadeiramente estar aqui nessa noite, levantar sua mão e dizer: muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia vencido. Eu sou o primeiro. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia vencido. Glória a Deus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque a pastora já testificou aqui. É o primeiro culto da casa nesse ano de 2026. Glórias a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus, não é verdade? Irmãos, e como fosse bom, os evangélicos, antes de mais nada, antes de pedir, primeiro, agradecer a Deus, ser grato a Deus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Antes de entregar a revelação que Deus confiou a mim aqui nesta noite, sobre uma mulher que vai ungir a Jesus Cristo em uma casa que não era dela.
Já começa por aí. Segundo, ela nem foi convidada para esse jantar. Mas terceiro, ela não queria nem saber se a casa não era dela, se ela era dona da casa ou não, se ela tinha o convite, não. Ela simplesmente foi lá agradecer por tudo que Yeshua HaMashiach representava na vida dela. Você também pode comungar comigo esta verdade? Eu estou aqui nessa noite, irmãos, começando esse ano de 2026, porque ainda a gente está no primeiro mês do ano, mês de janeiro. Eu aqui, pastor, eu não estou como pregador, eu não estou como profeta, eu simplesmente estou aqui nesta noite para agradecer a Jesus Cristo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda fará na minha vida, e assim também vai ser na sua. Se você acredita, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Oh, meu Deus do céu! E eu já estou sentindo a presença dele aqui. E é tão gostoso quando a gente entra num lugar, senhoras e senhores. E você que me acompanha aí na live, ó, shalom para vocês aí, olha o presbítero aqui de novo. Como é gostoso a gente entrar num lugar, e especificamente na casa de Deus, e abrir a nossa boca e rasgar nosso coração no altar santo e dizer: Deus, muito obrigado por mais um ano que se passou, muito obrigado por mais um ano que vai começar, muito obrigado pela casa que eu tenho, muito obrigado pela esposa que está comigo, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado porque o Senhor sustenta os meus, ou seja, muito obrigado por tudo que o Senhor é na minha vida. Você pode também dizer isso aí dentro do seu coração: muito obrigado, Deus. Glórias, aleluia. A gente tem que ser grato, irmão. Só que a igreja só pede, mas não agradece. Igreja leprosa, pastora, infelizmente dói no meu coração. Casal que está sentado aí na frente, os irmãos que estão sentados aí na cadeira, dói no meu coração em saber que hoje, infelizmente, é uma igreja evangélica leprosa. Porque de 10 apenas um só, depois que recebe a bênção, volta para agradecer Jesus. E dói no meu pericárdio saber disso, irmãos. Mas vamos lá, isso é assunto para a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A gente lê um texto aqui bastante conhecido na Bíblia Sagrada, que vai falar sobre um jantar em Betânia. Mas antes da gente se aprofundar na revelação, nós precisamos contextualizar o mesmo. Por que eu digo isso? Porque Jesus, quando começou o seu ministério, ele percorreu basicamente a Galileia, Samaria, Jerusalém, Judeia, foi no Decátulo, que era as 10 cidades impenitentes, incrédulas, pregou lá para a honra e glória do Pai Todo-Poderoso, porque era assim que Jesus, homem, era. Não importava o lugar, não importava a circunstância, não importava a crítica. Não, eu só tenho o compromisso de pregar a palavra. Glórias, aleluia. Oh, bendito seja a palavra. E se não fosse a palavra, o que seria de nós hoje, irmãos? Ei, meu querido, você que está aí na live, é por causa da palavra que você está de pé, em nome de Jesus Cristo, e você não vai cair. Aleluia. E numa dessas oportunidades, Jesus esteve em Betânia, na casa de Simão leproso. E nós, eruditos da Bíblia, pastor, a Bíblia aqui nós lemos Simão o leproso. Mas nós falamos que é Simão o ex-leproso. Aleluia. Por que você vai dizer isso, Jesus? Ora, vamos lá, vamos ver o contexto. Primeira coisa, a Bíblia diz que era Simão o leproso. Então, ora, há duas verdades aqui. Primeiro, uma causa impossível e uma doença. Porque vocês sabem o tanto quanto eu não vou me aprofundar nisso, mas nós estamos no século 21, estamos passando por uma
mudanças monstruosas, e se eu me atrevo a dizer que às vezes até assusta, principalmente na área da tecnologia. E aí eu acoplo a comunicação, aí eu acoplo a medicina, aí eu acoplo, eu que já fui de fábrica, a força ergonômica. Porque em outrora, o irmão deve muito bem saber o que eu vou dizer aqui. Em outrora, em uma fábrica, era 10 serviços para 5 cabeças. Hoje não. Hoje, como tudo é PVC, tudo é automático, é torno revólver, é torno mecânico. Hoje é 10 serviços para uma máquina só fazer e um único operador. Então quer dizer que 9 cabeças está fora. É monstruosa a tecnologia entre nós. E na área da medicina não é diferente. Mas vocês querem saber uma coisa que a medicina não resolveu até hoje? A lepra. A lepra entra nas regiões frias do corpo: boca, nariz, ouvidos, unhas das mãos e unhas dos pés. E é extremamente contagiosa e não tem cura até hoje. E a mesma medicina monstruosa, avançada, tecnológica não conseguiu resolver. Mas o nosso Jesus resolveu. Aleluia! Você pode glorificar a Deus hoje. Glória a Deus. Porque ele entrou na casa de Simão o leproso. Pregou o evangelho, perdoou seus pecados e falou: a ti eu te digo, seja curado da tua lepra. Então a primeira causa já está resolvida, a doença. E a segunda causa é mais gostosa ainda, porque eu disse 2 coisas, não foi? Primeiro, a doença, Jesus já resolveu. E a segunda, uma causa impossível. Por quê? Porque se a medicina não resolve o problema da lepra, então é impossível, não é verdade? Mas nós que temos a palavra, nós sabemos com quem é a causa impossível, não é verdade? Porque foi feito essa afirmação, uma pergunta objetiva e direta lá em Gênesis 18:14, ao primeiro patriarca de Israel, quando ele estava nos carvalhais de Manre, que quer dizer, né, lugar de segurança. Os 3 homens de branco chegou para ele, mas o anjo do Senhor falou para ele, falou que ia dar para ele uma bênção. Alguém que estava atrás escutando, incrédulo, riu. Aí ele falou: olha, ela riu, mas a ti eu te digo, haveria alguma coisa impossível para Deus? 2.800 anos depois, 3.000 anos depois, aí vem uma afirmação, já não é pergunta. Lucas 1:37. Maria era jovem, estava ainda se preparando para casar com José da Capernaria, não tinha deitado, não tinha ido para o coito, porque não houve compromisso afirmativo do casamento. Mas aí o anjo Gabriel apareceu e falou: se prepara, mulher, porque no teu ventre você gerará através do Espírito Santo o Salvador do mundo, e o seu nome será Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias prometido. Ela ficou incrédula, porque vou morrer. Mas aí o que ela falou: Maria, glória a Deus, aleluia. você é judia nada, frequenta a oração 3 vezes ao dia, você fica na sinagoga, na galeria, é verdade, mas assiste o culto. Há 3.000 anos atrás essa pergunta foi feita ao primeiro patriarca de Israel, Abraham, ou seja, o pai Abraão. Para lá foi pergunta, mas agora eu te afirmo, por tudo que você foi educada, discipulada, nada é impossível para Deus. Levanta a sua mão e fecha teus olhos, que está fresquinho. Eu vou liberar uma palavra profética antes de começar a pregar, irmão. Aleluia. Assim como Maria, assim como Abraão, assim como Simão, o ex-leproso, essa lepra que te contamina espiritualmente, carnalmente, que corrói a tua alma, prejudica teu coração, a tua saúde, esta causa impossível, que muitas vezes você vai para lá e vem para cá, acha que não vai resolver, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que está falando aqui através da minha boca, através da sua bendita e poderosa palavra, não tem nada impossível para Ele, e Ele vai resolver. Glória!
sair agora em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí, irmão. Essa dor que te corrompe vai sair hoje em nome de Jesus Cristo. Essa dor que te corrói vai sair em nome de Jesus Cristo. Essa dor de cabeça que está te incomodando vai sair em nome de Jesus Cristo. Essa dor que realmente te faz muitas das vezes chorar de dor vai sair em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, não vai ficar, vai sair, não vai ficar, vai sair, não vai ficar, vai sair. Arai, tro, decanta, rai, decovasteia, e falava subicantarábia. Levanta a tua mão, receba aí, igreja. Não vai ficar lepra nenhuma, segundo o meu Jesus que está aqui nessa luz. Quem crê? Vai sentindo aí, igreja, o impacto do Espírito. Meu Deus. E é assim então que Jesus faz. E é assim que Jesus fez. E é assim que Jesus fará. Então agora ele não era mais Simão leproso. E tem outra ainda. Sabe por que nós acreditamos que não é mais Simão o leproso? Eu estou só mostrando para vocês o contexto. É claro que Jesus atravessou um pouquinho, deu uma revelação de cura e libertação para você. Mas vamos lá. Eu estou contextualizando aqui o que nós lemos. Segundo, a lepra, para a cultura judaica e para qualquer outra doença, vocês conhecem a Bíblia tanto quanto eu, sabem o que eu vou dizer. Um doente não podia ficar no meio da sociedade. E se tratando de leproso e mulher impura, as impuras tinham que ir para um vale longe da sociedade e civilização, num vale chamado Vale das Impuras. Os leprosos iam para um lugar bem longe da cidade e o que é pior, tinha que ficar numa vale, um buraco chamado Vale dos Leprosos. Mas agora, sabe por que eu acredito que é Simão ex-leproso? Porque além dele estar na casa dele, além dele ter feito um jantar maravilhoso que ele vai degustar, terceiro, vai convidar Jesus, legítimo judeu, vai entrar dentro da casa dele, sentar na mesa dele e degustar o jantar. Irmão, tem gente que não está entendendo a revelação do pastor. Aquilo que parecia, quando que esse irmão aqui, o Simão, né? Quando que ele imaginaria que ele ia voltar para a casa dele, mandar fazer um jantar gostoso, preparar a mesa, sentar na mesa e receber o Deus vivo e reencarnado da terra? Era impossível, não era, irmã? Mas o nosso Jesus quebra o impossível e vai quebrar o impossível na sua vida também. Você acredita? Você crê? Você acredita? Você crê? Levanta a sua mão. Eu estou escutando aqui, irmão, ferrolhos e correntes sendo arrebentados para a honra e glória de Jesus Cristo. Aí então agora eu vou começar a pregar. Não vou falar não, que a pastora me proibiu. Amém, Jesus? Mas vamos lá. Vou começar a pregar agora. E então, uma certa mulher, que o texto em Marcos não identifica, mas em João 12 identifica, Maria de Betânia. E quem era essa Maria de Betânia? Simplesmente irmã de Marta e irmã de Lázaro, a quem, num tempos outrora, Jesus não fez muita coisa não, só ressuscitou o irmão do mundo dos mortos. Glória. Não, fecha teus olhos. Ai, eu estou cheio de Deus aqui, você não está entendendo. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Receba essa palavra profética. Aquilo que estava morto, aquilo que estava selado com pedra, aquilo que realmente a língua maldizente falou, ó, acabou, está morto.
ressuscitar mais. Jesus está dizendo aqui no pé do meu ouvido, para passar da igreja, está mais do que vivo, porque eu ressuscitei. Oh, glória, aleluia, Deus. Está ressuscitada a tua casa, está ressuscitado os teus sonhos, está ressuscitado os teus projetos, está ressuscitado. Quem está entendendo essa palavra, levanta a tua mão, agradeça a Deus. O Espírito de Deus está pairando sobre esse lugar aqui, irmão. Glória. Oh, glória! E então essa Maria, ela falou: olha, eu estou vendo um movimento diferente aqui na aldeia. O que está acontecendo? Ele está vindo aí. Quem? Ah, quem você acha, Maria? Aquele que sempre pernoita na sua casa, aquele que tem grandes intimidades, né, com o teu irmão, é considerado um dos melhores amigos do seu irmão Lázaro. Quem? O mestre, o Rabi. Vai aonde que ele vai? Eu não sei, a minha casa está bagunçada, eu tenho que avisar Lázaro, eu tenho que avisar Marta. Não, ele não vai na sua casa, ele vai na casa de Simão, o ex-leproso. Ele vai lá, vai. Que horas que vai ser? Vou colocar aqui no horário nosso aqui, 19 horas. Amém. E aí o texto vai dizer, é por isso que eu falei bem no comecinho aqui, se todo mundo antes de pedir gastasse o tempo em agradecer, irmãos, não precisava nem pedir para Deus. Porque você acha que Deus não sabe o que a gente está precisando? Você acha que Deus não sabe o que a gente está passando? E aonde Deus vê um coração que transborda de agradecer antes de pedir, às vezes nem precisa pedir. Eu falei, só por causa disso eu vou fazer um rebuliço na sua casa. Oh, aleluia. Maria não era convidada, irmão. Querido casal que está aqui na frente, os irmãos que estão aí também, e quem me acompanha através do aparelho, microfone, você aí na live, aprenda com Jesus. Mas hoje nós vamos aprender um pouco com essa Maria aqui também, porque ela representa a igreja. Ela não foi convidada, não tinha o convite, mas uma coisa ela tinha, um coração cheio de agradecimento a Deus. E para isso não precisa ter convite, irmão, não precisa ser convidado. O que ela fez? O texto diz que quando estava ocorrendo o jantar, ela vai entrar casa dentro, vai até a mesa, vai dar a volta na mesa e todo mundo com os olhos fitos nela. Ela vai pegar um vaso de alabastro, vai quebrar o vaso de alabastro e vai derramar um óleo, um unguento que a Bíblia diz que nós lemos, nardo puro, e vai ungir a Jesus. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui só para você entender como que a Maria vai dar um show para nós de agradecimento e culto de ação de graça a Deus. Se vocês não sabem, vão ficar sabendo hoje. O vaso de alabastro, ele é feito de gesso e calcária, dois minerais muito comuns encontrados na natureza, e varia de tamanho. Vai quase o menor no tamanho dessa taça aqui, e o maior aproxima de uma garrafa PET de 2 litros, não passa disso. Mas esse vaso aqui de alabastro da Maria de Betânia era um vaso no tamanho dessa taça aqui, e era um artigo, pastor Paulo Rogério, de luxo, exclusivo da época. Sabe por quê? Não por causa do material em si, irmão, mas o que era guardado dentro: joias, perfumes e óleos para unção. E quando era óleos ou perfumes, este vaso ele era lacrado a boca dele, e só podia ser aberto uma única vez, porque se fosse aberto diariamente,
Se fosse óleo para unção ou perfume, perdia a essência, perdia o seu valor. E Maria tinha esse vaso. Aí então o que ela vai fazer? A nossa Bíblia, que foi traduzida do grego para o português, vai dizer que ela quebra o vaso de alabastro. Mas não, irmãos, ela não quebrou o vaso de alabastro. No hebraico vai estar escrito Shavot Bait Hapsa. Ela deslacra, quebra a boca do vaso, que só podia ser aberto uma única vez, e derrama, unge a cabeça de Jesus. Meu Deus do céu, irmão! Mas se o vaso já estava bom, a Bíblia vai dizer que o óleo que ela derrama é nardo e puro. E a Bíblia diz que é de muito preço. Outras versões vai dizer de muito valor. Igreja, pastora, pastor, internauta, só para você entender aqui a crítica de quem estava perto, que testemunhou, que começou a descer a pedrada na irmã de Betânia. Porque o que vai dizer lá a Bíblia? Para que fazer isso? Para que esse desperdício? Podia vender e repartir para os pobres. E começaram a caçoar dentro de seus corações. Só que eles esqueceram que o cabeça da igreja estava lá dentro da casa. E quando Jesus, pastor Paulo Rogério, está dentro da casa, irmão, muito cuidado que passa na tua cabeça. Muito cuidado que está passando no teu coração, como foi dito aqui. O homem não deixa passar nada. Só para vocês entenderem, você já entendeu o vaso, né? Então ela não quebrou o vaso, ela só desobstruiu o lacre da boca. E o nardo? Sabe por quê? Que os do contra estavam criticando a mulher, pastor? Sabe esse nardo aqui? A irmã de Betânia trabalhou quase um ano para comprar, para adquirir esse óleo aqui. Porque vai dizer a Bíblia 300 dinários. E caso que você não saiba, um dinário equivalia a um dia de trabalho. Trazendo aqui para os nossos reais aqui, vamos fazer uma conta louca. Se eu, irmão, aqui trabalhasse e recebesse 120 reais por dia, é só multiplicar por 300, dá quanto? Nós ganharia 36 mil reais, irmão. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Levanta a tua mão e glorifica a Deus, igreja. Meu Deus, mas aí tem outra. E sabe que ocasião que podia ser aberto esse vaso aqui? Em funeral, culto fúnebre, para ungir o corpo do defunto, para o cheiro não ser, para o odor não ser tão assim forte, para bodas de casamento, ou muitas vezes para ungir um rei, um profeta, e uma única vez. Mas ela o que? Ela quebrou e despejou. Irmãos, agora eu vou falar 3 lições aqui que Jesus dá para nós no texto, e já vou tomar meu assento. Com essa atitude de Maria, já que agora você entendeu o contexto, já que agora você sabe, né, a matéria ali, o nardo, o valor do nardo, o vaso de alabastro, mas agora existem 3 lições aqui que a mulher dá um show para nós de culto, ação de graça em agradecimento a Deus. Primeira coisa, a primeira lição é essa aqui, ó, atitude. Aleluia. A atitude, e o que está faltando para nós nos dias atuais é atitude. Sabe por que eu digo isso? Ó? Olha a atitude dela aqui, ó. Ela mostrou para Simão, que já tinha recebido a bênção. Ela mostrou para os críticos, eu já vou falar desses críticos daqui a pouco para vocês. Ela mostrou para os críticos de plantão. Ela mostrou para a aldeia de Betânia inteira
mas foi comovendo esse testemunho, foi parar no ouvido de todos ali, sabe, irmãos? Ela mostrou para nós hoje, que hoje eu estou tendo a oportunidade de pregar, de contar esse testemunho aqui, mostrou para nós aqui em que posição Jesus estava na vida dela. Oh, aleluia, Deus, tremendo. Eu disse para vocês que o vosso só poderia ser aberto uma única vez em 3 ocasiões: unções, ungir o corpo morto e bodas de casamento. Ela, e falei do valor, não falei? 36 mil reais, né? Ela, ó, Jesus estava, casal, igreja, pastor, pastora, você da live, ela colocou, olha a atitude dela, ela colocou Jesus, olha que posição que Jesus estava na vida dela, estava além das finanças dela, 36 mil reais. Jesus estava além dos esforços dela, porque foi quase um ano trabalhando para conseguir isso aqui. Ela mostrou para todo mundo e para nós, ela mostra hoje em que posição Jesus está na vida dela, acima das finanças, acima de um futuro casamento. Ela sempre colocou Jesus em tudo na frente dela. Aí a gente acopla aqui o que o salmista vai cantar lá em Salmos 103: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendize a minha alma ao Senhor, e eu não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Glória a Deus, aleluia. Aí eu fico vendo esses grandão aí, os pequenos também, um querendo engolir o outro. Aí eu me pergunto, irmão, aonde, que posição que Jesus está? Imagina aonde que eles colocam Jesus na vida deles. Briga por causa de credencial, briga por causa de carro, briga por causa de igreja, briga por causa de cadeira, briga por causa de dinheiro. E que aí a gente já imagina, né? É o dinheiro que está em primeiro lugar, é o carro que está em primeiro lugar, é a cadeira que está em primeiro lugar. E Jesus está na onde? Mas Maria falou: acima de um ano de trabalho, acima dos 36 mil reais, acima de um futuro casamento, eu ainda priorizo Jesus. Ele é o número 1 da minha casa. Quem aqui pode levantar a mão e dizer: Jesus é o número 1 da minha casa? Número 1, atitude. É Deus. E é o que está faltando para essa igreja leprosa aí, ó. Está ouvindo aí, internauta? Você está ouvindo? Você também quer nessas igrejas aí leprosa? Se está leprosa, em nome de Jesus Cristo, a parte disso. Misericórdia. Número 2. Sabe qual que é a lição número 2? Agora eu vou chegar neles e vocês vão gostar. A crítica. Primeiro ela dá uma lição para nós em atitude. Ela mostra para a gente em que posição Jesus estava na vida dela e fala assim: ó, a igreja futura, momento pentecostal com Deus, presbítero Rosa, pastor Paulo Rogério, pastor Alessandra, irmãos, senhoras e senhores, olha, coloque Jesus sempre em primeiro lugar. Aleluia, Deus. A segunda é as críticas. Agora eu vou cair matando em cima desses aí, pastor. Ó, segura minha boca agora, em nome de Jesus. A Bíblia aqui vai dizer que alguns caçoavam dela em seus corações, e outros falavam um para os outros: por que esse desperdício? Podia guardar, podia vender e repartir para os pobres. Mas como foi dito aquilo, eu não quero pregar de novo sobre ensino que o irmão falou, não. Mas muitas das vezes tem leproso, tem aleijado, tem mendigo, morador
morador de rua, passamos 10 vezes ao dia por ele, e se possível, atropelamos ele 10 vezes ao dia, e não levantamos uma unha para ajudar. Se você passar na terça, ele vai estar na terça. Se você passar na quinta, ele vai estar na quinta. Se você passar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ele vai estar lá sempre. Porque Jesus falou o quê? Sempre que vocês precisar, vai ter os pobres ali. Eles não vão sair dali. É vocês que tem que tirar eles dali, assim como eu fiz com vocês. Mas a mim, porque assim, irmão, sabe qual que é o problema? Falar desses críticos aqui, e o que é pior, por isso que eu falei que me dói essas igrejas leprosas de hoje em dia. Sabe quem começou a arrebentar a mulher aqui em seus corações e uns para os outros? Os apóstolos. É só você ler, aqui em Marcos não vai falar, mas lê lá para você ver em João 12 quem que começou a puxar a banda, quem começou a inflamar o coração dos outros sobre esse assunto. O tesoureiro da igreja de Jesus, né? Porque não começou com os apóstolos, a igreja primitiva não começou com os 12, mas foi o tesoureiro, o olho gordo, os olhos grandes, né? Em vez de ficar preocupado com as viúvas, ficava só lá, de olho na sacolinha lá das ofertas. Só será que hoje as ofertas para as viúvas foi boa? Eu estou falando de Judas ou Iscariotes. E aí começou lá, ó, a inflamar os outros apóstolos. A igreja lá não foi incrédulo, a igreja lá começou a detonar Maria de Betânia. E não diferente de mim e de você. Sabe qual que é o problema? Eu vou dizer, a lição é essa aqui, a crítica. O problema, irmão, não é você fazer o bem, o problema é a quem você faz o bem. Levanta a sua mão que eu estou sentindo Jesus aqui. Você fazer o bem é normal, mas quando você começa a fazer o bem a um irmão sem olhar quem, aí você pode esperar. É cada pedrada, irmão, é cada cajadada, irmão, é cada paulada, irmão. Mas Maria de Betânia não estava nem aí para as críticas. Falei, não, Jesus está nessa posição aqui na minha vida, não interessa as críticas. Se está criticando, se eu estou incomodando, então não vai ficar só nesse culto de ação de graça. Se era aqui, ó, se era aqui no sábado, que creio eu que era, porque era o dia de todo mundo parar para adorar a Deus, agora não vai ser só no sábado, não, vai ser culto de ação de graça no domingo, vai ser culto de ação de graça na segunda, vai ser na terça, vai ser na quarta, vai ser na quinta, vai ser na sexta. E deixa os críticos falar, deixa os críticos detonar. Se está dando pancada, eu estou crescendo. Se está dando pedrada, eu estou crescendo. Se está descendo a língua, eu estou ficando grandão. E nisso Deus só vai aparecendo na minha vida, nisso Jesus só vai aparecendo na minha vida. Quem está entendendo? 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 Glorifique a Deus. Maria foi assim. Ela fazia sempre, porque ali em Betânia, se você não sabia, ela, Marta e Lázaro era um órgão muito precioso para a comunidade de Betânia, porque eles sempre estavam abrindo a porta de sua casa aos doentes necessitados. E quando os doentes não podiam ir, eles iam até os doentes. Oh, glória! Sempre patrocinava o ministério de Jesus e os apóstolos, a quem estavam arrebentando ela ali agora. Mas elas não queriam nem saber, deixa eu criticar. Eu estou fazendo bem. Até agora eu não estava incomodando. Agora, só porque eu estou fazendo para alguém, para o próximo, sem olhar quem estão me criticando, agora que eu vou cair matando. E se eu fosse você, continuava. Você também, não para não. Oh, você não sabe que coisa preciosa é para Jesus a gente fazer o bem para alguém sem olhar quem. É gratificante. Eu lembro uma certa feita, pastor Paulo Rogério Igreja, que quando eu estava começando no ministério, daquela explosão toda,
foi só lançar o jovem aqui, ó, nos 4 cantos da terra. Irmão, tinha dia que eu deitava na cama, as costas estavam doendo. Aí minha esposa perguntava: o trabalho hoje foi duro? Não, o trabalho foi de boa. Eu ia sentar na cadeira para jantar, tomar café, eu falei: nossa, minhas costas estão doendo. Falou: o que foi? Tem que ir no médico? Não. Aí quando foi um dia, ela enfesou comigo e falou: escuta, mas se o trabalho foi de boa, se não precisa ir no médico, por que você fala que as suas costas... Aí eu falei: ó, o que tem de cachatada espiritual vindo contra mim, o meu ministério aí, eu vou falar pra você, é coisa tremenda. E eu vou dizer uma coisa, não é os de fora não, é os de dentro. Porque a crítica já começa dentro dos nossos. Mas deixa criticar, eu vou ensinar algo para vocês aqui, nunca mais esqueça. Aí um dia ela estava fazendo um bolo gostoso, e eu, como sou matuto da roça mineiro, né, glória, mãe legítima, eu sou filho de uma mãe legítima mineira também. Ela estava fazendo um bolo de fubá, irmão, pensa no bolo de fubá, oh Jesus, glória a Deus. E ela estava lá na massa, lá, ó, só. Aí ela começou a chorar. Aí as lágrimas começaram a misturar lá com aquela massa de bolo. Falei: vai sair bolo salgado em vez de bolo de fubá. Aí ela tá lá, começou a chorar. Eu cheguei para ela: minha amiga, qual que é o problema? Fala aqui pro teu rei, fala. Ela falou assim: olha, eu não entendo, Senhor, eu não te entendo. Olha, eu já peguei gente da nossa casa, eu já peguei gente do nosso ministério, eu já peguei gente que te patrocina por aí, te arrebentando, te esculachando. E olha, ou você faz de desentendido, ou realmente não sei. Olha, eu realmente não aguento isso. E agora tem aí umas irmãs me arrebentando. Eu vou falar a verdade: o que está acontecendo com você? Você está escangalhado, você está estragado. Aí eu peguei na mão dela, limpei as lágrimas dela, irmão, e peguei aquela bacia cheia de massa de bolo e falei: você aprenda uma coisa, minha nega, minha bichinha, e nunca mais esqueça disso, amada minha. Sabe por que eu não ligo? Sabe, muito pelo contrário, eu ligo sim, mas eu vejo isso de uma forma positiva. Porque se estão me criticando, é porque eu estou incomodando. Se eu estou falando, é porque eu estou destacando. Se realmente estão querendo proibir, é porque sabe que eu vou longe. Se está querendo fechar a porta, é porque sabe que tem muitas portas aí que vai abrir para mim. Aprenda uma coisa, e aprenda também, igreja, eu estou ensinando a você: deixa descer o cacete, deixa descer a pedrada, deixa descer a difamação, irmão. É porque essa